Assessoria tributária permanente. Se você ainda não tem esse trabalho dentro do seu portfólio de produtos, você certamente está perdendo dinheiro. Então, se você quer saber o que é assessoria tributária permanente e como incluir esse serviço dentro do seu escritório de contabilidade ou de advocacia, fique nesse vídeo até o final. Olá pessoal, meu nome é Elcio Guiotto. Há mais de 22 anos eu atuo com consultoria tributária e hoje eu vim falar para vocês sobre assessoria tributária permanente. Esse é um trabalho muito rentável que ele tem aí o condão de trazer um benefício muito grande para o seu trabalho, para o seu cliente e para a sua empresa no longo prazo. Por que eu falo isso? Que a assessoria tributária permanente é uma forma de você se manter atualizado dentro do seu cliente e manter o seu cliente também atualizado. Então esse é um trabalho muito desenvolvido pelas Big Four, é um tipo de trabalho que ele não tende a ser rentável no curto prazo, mas ele é um trabalho que vai ter uma rentabilidade quando você tem uma visão de LTV. Então, antes de entrar no mérito da assessoria permanente, eu vou explicar para vocês o que é LTV e por que eu aplico isso nos meus negócios. LTV é uma sigla em inglês que significa Lifetime Value. Ela nada mais é do que quanto que você consegue rentabilizar com o mesmo cliente ao longo do tempo. Então, imagina que você tem um cliente, que você preste um serviço de forma pontual, que te pague 10, 15, 20 mil reais daquele trabalho específico. Terminado aquele trabalho, você vai para um novo cliente, tentando realmente vender um novo trabalho para esse novo cliente dos mesmos 10, 15 ou 20 mil reais. Esse tipo de trabalho, ele existe dentro do mundo tributário, mas ele não te gera recorrência. Por quê? Porque você tem que ficar a cada dia buscando novos clientes. Quando você tem essa visão de longo prazo, que é a visão de quanto que você consegue aí ser remunerado com cada tipo de cliente, com cada cliente, você consegue aí ter uma visão de longo prazo e consegue manter o seu negócio muito mais saudável. Então essa visão de longo prazo se eu tenho um cliente, quanto que eu consigo ter de remuneração com aquele cliente ao longo do tempo? E a assessoria permanente, ela traz essa possibilidade para você. Por quê? Porque é um tipo de trabalho que você vai executar num determinado prazo de tempo, ou seja, existem assessorias permanentes trimestrais, semestrais ou anuais, e aí vai depender muito da necessidade do seu cliente, e você vai trabalhar com esse cliente durante 12 meses. E o que é o legal da assessoria tributária permanente? Normalmente o cliente vê o valor daquele trabalho para o negócio dele e ele mantém aquela assessoria permanente durante muito tempo. Então, a gente tem casos de assessoria permanente de muitos e muitos e muitos anos. Tivemos casos, por exemplo, na época da KPMG, de eu ter saído, por exemplo, em 2013, que foi o ano que eu saí da KPMG, tinha assessoria permanente desde 1988. Agora, imagina o LTV desse cliente que entrou na carteira em 88 e ainda estava na carteira em 2013. E muito provavelmente hoje, 10 anos depois, ainda deve estar lá na carteira de clientes da KPMG. Então, assim, é um trabalho que eu trouxe comigo, que eu aprendi dentro da Big Four, então é um trabalho que as Big Four, elas oferecem para os clientes e é uma maneira de você estar ali dentro do cliente. Então, a assessoria permanente, como que ela é feita? Você vai vender para o seu cliente uma revisão pontual de todo o tributário. Então, você vai fazer revisões trimestrais, semestrais ou anuais de todo o tributário. Então, você vai agendar com o seu cliente durante o ano uma revisão do imposto de renda e contribuição social. Normalmente, ela acontece no começo do ano, em janeiro, com o fechamento de dezembro. Depois, você vai agendar uma revisão com o seu cliente, a depender da atividade, vamos imaginar uma indústria, de PIS e COFINS. Então, você vai lá e vai olhar todo o PIS e COFINS, entradas, os créditos, as saídas, as incidências tributárias, as obrigações acessórias. Então você vai olhar, por exemplo, a PIS/COFINS, FD contribuições. Depois você vai marcar com o seu cliente uma nova visita para fazer ICMS/PI. Então você vai olhar ali FD e ICMS/PI. Você vai olhar as tomadas de crédito de ICMS/PI, as incidências tributárias nas operações de saída. Então, ao longo do ano, você vai fazendo um diagnóstico geral daquele cliente e vai mostrar para ele onde estão as grandes inconsistências. Você pode oferecer dentro da assessoria permanente auditoria digital. Então, você pode, por exemplo, ter aí um aliado que é a tecnologia do próprio e-auditoria, que é um sistema tecnológico, que ele vai conseguir ajudar você a fazer esses trabalhos de auditoria digital, que é você olhar se há inconsistências nas informações prestadas pelo seu cliente. Dentro da assessoria permanente, você vai deixar ali algumas horas de consultas. Por quê? Porque a legislação ela muda a cada momento. Toda semana, todo mês, a gente tem alguma mudança legislativa. Ou seja, o cliente também tem essa dor. E nós, como prestadores de serviço, estamos aqui estudando essa dor do cliente. Então, a assessoria permanente, ela vai permitir que você consiga se manter atualizado e manter o seu cliente atualizado. Olha, mudou a legislação, mudou a alíquota do ICMS para aquele meu produto. O cliente vai ter essa disponibilidade com você de falar, olha, Elcio, mudou a legislação,
o que impacta isso no meu negócio? Então, dentro da proposta de assessoria, você vai deixar ali uma quantidade de horas para que o seu cliente possa usufruir dessas horas e consultar você em determinados momentos, em determinadas dúvidas de operação. Então, você vai passar isso para o cliente. Olha, sempre que você tiver uma dificuldade ou uma necessidade tributária, nós temos aqui dentro da assessoria permanente 20 ou 30 horas que você vai poder me consultar e nós internamente que vamos estudar o seu caso e trazer uma resposta para você. Normalmente uma resposta formalizada por e-mail ou através de uma carta, onde o cliente também tem a segurança de que ele adotou um procedimento com base na opinião de um terceiro. Claro que a gente não pode esquecer que a legislação tributária é complexa, então você vai colocar isso para o cliente. Olha, esse é o meu entendimento. Então, não que a gente queira tirar da reta ou eventualmente tirar a nossa responsabilidade, mas faz parte do tributário isso. Opiniões distintas sobre o mesmo assunto. Às vezes a gente tem uma opinião diferente da opinião da Receita. Então, você vai ter também que se embasar em decisões do CARF, entendimentos da Receita Federal através de soluções de consulta. Enfim, você vai ter aí uma possibilidade de atender o seu cliente de uma maneira 360. Então, a assessoria permanente, ela vai te trazer uma recorrência mensal, ou seja, ela vai conseguir trazer para você, para fins de fluxo de caixa, um ótimo benefício e vai trazer uma margem de valor agregado muito grande para o cliente. Por quê? Porque aquele cliente, ao longo do tempo, ele vai perceber que ele não está acordando mais com situações surpresas. Então, eu tinha uma operação errada, ficou durante muito tempo, veio o fiscal e me autuou. A assessoria permanente ela serve para isso. São revisões por base em amostragens, porque às vezes o cliente emite milhões e milhões de notas fiscais, você não vai conseguir olhar tudo, mas você vai pincelar as grandes operações, as principais operações. Você vai estar no dia a dia do cliente, vendo o processo industrial dele, vendo a atividade exercida por ele. Enfim, você consegue ter ali uma rentabilidade boa, um acompanhamento periódico com o seu cliente, e aí, nesse final das contas, todo mundo ganha. Então, se você ainda não tem assessoria tributária permanente no seu negócio, eu recomendo que você estude mais a fundo o que é assessoria tributária permanente e que você comece a oferecer isso para os seus clientes como uma forma de você manter aí os seus custos fixos pagos, você manter o seu cliente sempre atualizado e tem um grande ganho importante que muitas vezes as pessoas não vê, que é o quê? Toda vez que tiver alguma oportunidade tributária, tanto administrativa quanto de contencioso tributário dentro daquele cliente, se você está ali dentro através de uma assessoria tributária permanente, o cliente certamente vai buscar você como pelo menos uma opção de prestador de serviço para resolver aquela dor dele. Então você cria um vínculo com aquele cliente de que, olha, tem um problema aqui, preciso de um especialista para um trabalho pontual. Então eu vou recorrer a essa empresa que me presta assessoria permanente. E aí o cliente pode até contar com outros, mas você sempre vai ser uma alternativa de trabalho para o cliente, uma alternativa onde ele vai buscar aí um profissional para atender aquela demanda dele. Então, isso é assessoria permanente, isso é você manter constantemente dentro do cliente e você também, ao longo do tempo, você criar aí um colchão de recebimento que você consegue ter uma visão de longo prazo. Então, hoje a gente tem assessorias permanentes que pagam 2, 5, 7, 12, 20. Imagina você unir esses faturamentos mensais, pincelados ali, 2, 5, 7, daqui a pouco você está com um faturamento mensal de 25, 30, 40 mil reais, que paga todo o seu custo fixo e dessas assessorias permanentes, sempre surgem novas demandas, sempre surgem novas oportunidades. Então ele é um grande produto para você incluir aí dentro da sua esteira de produto, que certamente vai trazer para você grandes oportunidades e vai trazer grandes remunerações se você tiver essa visão LTV, essa visão de longo prazo. Então se você já atua com assessoria permanente, me conte aqui nos comentários qual que é a sua experiência com esse trabalho. Se você ainda não tem essa demanda dentro do seu portfólio de produto e tiver alguma dúvida adicional, coloque aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês compartilhem essa informação com outros profissionais, porque o mercado precisa desse tipo de trabalho, o mercado precisa que as pessoas ofereçam esse trabalho para os clientes, e aí não importa se é cliente grande ou pequeno, esse é um trabalho que serve para empresas do Simples Nacional até grandes empresas do lucro real. Então, peço que vocês compartilhem para que essa informação chegue a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e se você é um profissional, prestador de serviço que precisa buscar conhecimento para esse tipo de trabalho, me siga aí nas redes sociais, no Instagram. Eu tenho programas de mentoria que vão aí trazer para você grandes conhecimentos, você vai conseguir aprender como atuar com excelência no mercado tributário. Eu tenho certeza que você vai mudar seu jogo de atuação, porque o mercado tributário realmente é um oceano de oportunidades. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.